elas não têm poder de deixar você fraquejar. As muitas lutas, o objetivo é deixar você forte, é deixar você animado. Por isso, diz Paulo, não desfalecemos, não. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Paulo era um homem renovado. Veja que interessante. Diante das muitas lutas, o homem exterior havia possibilidade de se corromper no sentido da fraqueza, dos sofrimentos, não é? Mas o interior se renova de dia em dia. Então Paulo, ele tinha uma vida renovada na presença do Senhor. E por que se renovava? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Observe, Paulo comparou os seus sofrimentos nos seus dias diante do que Deus tinha revelado para ele no Evangelho, uma vida eterna, um lugar na presença de Deus eternamente. Então ele diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Quer dizer, leve e momentânea, por quê? Porque ele comparou com a glória futura. Então tudo ficou leve. A tribulação, ela tornou-se suportável. Por isso que esses homens, eles foram vencedores. Por isso que Paulo conseguiu vencer. Porque ele comparou o que Deus tinha com as coisas dessa vida. E ele diz o que é, como que ele conseguiu vencer. Está aqui, ó. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Paulo, ele viveu, eis o segredo. Ele colocou os seus olhos naquilo que ele recebeu de Deus. Ele colocou os seus olhos na palavra de Deus. Ele colocou os seus olhos nas promessas de uma glória futura. E o sofrimento que ele tinha no presente, eles se tornaram pequeno demais para vencê-lo. Então Paulo foi um vencedor. Então o vencedor não é aquele que passa por essa vida sem problema nenhum. O vencedor é aquele que reconhece que ele é um vaso de barro. Você vê que é diferente do que muita gente apregoa. Os vencedores em Cristo reconhecem a sua própria fraqueza, não é? Os vencedores em Cristo, eles reconhecem a sua dependência. Claro, é um tesouro no coração. O Evangelho é uma maravilha, as coisas de Deus é uma maravilha, mas o vaso é de barro. Então essa consciência de que é de barro, estamos sujeitos ao sofrimento, é o segredo da vitória. Em tudo atribulado, mas não angustiado. Então, meu irmão, as lutas que você e eu passamos ou passaremos
Deus controla tudo isso aí, a tendência em Deus é ela nos fortalecer. Entendeu? Por quê? Porque abatidos, mas não destruídos. Então Deus não vai deixar você ser destruído. Ele pode permitir o abatimento, a perplexidade, a perseguição, mas a destruição não. Você não será destruído. Entendeu? O desânimo, ele não vai vencer você, porque você atenta para as coisas que se não veem. Nós não devemos atentar para aquilo que a gente vê. Temos que atentar para aquilo que não vemos. Nós não vemos o céu, mas nós sabemos que Ele está nos aguardando pela palavra do Senhor. Você ainda não viu o teu livramento. Talvez você ainda está perplexo por algum problema na tua vida, mas não desanimado, porque Deus vai te dar vitória. Perseguido de alguma maneira, mas não desamparado, Deus não vai deixar. Talvez uma tribulação, mas não angustiado. E talvez um abatimento, mas não a destruição. Você, meu irmão, é um vitorioso em Cristo Jesus. Você tem algo de Deus maravilhoso dentro do teu coração, mas você nunca se esqueça que você é um vaso de barro. Por quê? Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então toda a honra e toda a glória é a Deus que fez brilhar no nosso coração a sua glória. Aonde? Na face de Cristo Jesus. Então nós amamos a Jesus porque amamos a Deus. Tudo de Deus nós temos em Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Você está sofrendo, meu irmão? Você está sofrendo, minha irmã? Jesus também sofreu. E diz a Bíblia que Ele pode salvar perfeitamente aqueles que estão em aflições. Porque Ele em tudo foi tentado, porém sem pecado. Então, nosso Jesus, Ele cuidou de Paulo. Tudo isso que Paulo diz aqui, essa fortaleza que Paulo era, ele era em Cristo. Ele diz que ele não pregava a ele mesmo, ele pregava a Cristo Jesus. Porque nós não pregamos a nós mesmos. Paulo reconhecia a sua dependência. E quando eu e você reconhecemos a nossa dependência, o poder de Deus se manifesta. Então essa luta que você está passando, você vai sair dela inteira, porque Deus vai te ajudar. Então somente você confia no Senhor. Apesar de tudo, Paulo diz, por isso não desfalecemos. Não desistimos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o exterior é a parte física. O interior, contudo, se renova de dia em dia. Então, minha irmã, meu irmão, o exterior pode se corromper, né? De alguma forma, os cabelos brancos, né? Os sinais da velhice, que são inevitáveis, mas o importante é que o interior ele esteja renovado de dia em dia, sempre pronto para amar a Deus, sempre pronto para pregar o Evangelho, sempre
pronto para falar de Jesus. Por quê? Porque o sofrimento momentâneo é passageiro quando nós comparamos com o que Deus tem para nós. Aí é peso de glória muito excelente. Ó, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós, viu? Então, essa dificuldade aí, você crendo, ela vai produzir em você um peso eterno de glória muito excelente. Então, o que vem para te destruir, em Deus, vai te fortalecer. A única coisa que você tem que fazer é atentar nas coisas que, se não veem, as promessas de Deus. Você não vê, mas você tem que fixar os teus olhos naquilo que Deus te prometeu. Você não está vendo ainda, mas Deus vai colocar nas tuas mãos, porque é assim que Deus faz. Por quê? Porque as coisas que nós vemos, elas são temporais. Tudo que nós estamos vendo. Então, amados, concluindo, as coisas que se veem são temporais. Tudo que vemos passa, mas as que não se veem são eternas. Então, o que nós não vemos é eterno. É o céu, a presença de Deus. Meus amados, fique com essa palavra. Guarde no teu coração e lembre-se, abatidos, mas não destruídos. Vasos de barro com um tesouro dentro, para que o poder e a glória seja de Deus e não de nós. Amém? Que Deus te abençoe e até amanhã, pela manhã, numa rápida meditação na palavra do Senhor e depois à noite também, se Deus quiser. Deus te abençoe. Me perdoe essas falhas, porque às vezes a internet cai e eu demoro um pouquinho ali para perceber e fica essas falhas. Mas que Deus seja glorificado em tudo. Amém?